Era noite no Egito. Uma noite comum, ou pelo menos assim parecia. A lua iluminava suavemente as casas, os campos e o imenso rio Nilo. As pessoas dormiam, os guardas caminhavam preguiçosamente pelas ruas estreitas, e o palácio de Faraó estava silencioso, como se o próprio império estivesse descansando. Mas havia algo diferente naquele silêncio, algo que ninguém percebia, mas que estava lá, escondido no ar. Uma tensão misteriosa, um peso invisível, um presságio que parecia sussurrar nas sombras. Naquele exato momento, enquanto o Egito dormia, um homem estava acordado. Moisés. Ele observava o céu estrelado, sabendo que aquela noite não seria como as outras. Ele havia recebido um aviso direto, claro, definitivo. Esta será a última praga. Moisés respirou fundo. Ele sabia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Sabia que aquela noite mudaria a história para sempre. Mas ninguém, nenhum egípcio, nenhum soldado, nenhum sacerdote, tinha ideia do que se aproximava. A noite avançava lentamente. Os hebreus permaneciam em suas casas, obedecendo às instruções que haviam recebido. Ficar dentro, fechar as portas, marcar as entradas com sangue de cordeiro. E do outro lado, o Egito vivia sua última noite de normalidade, porque em algum lugar além da compreensão humana, uma presença já se movia, silenciosa, poderosa, imparável. Não era um inimigo comum, não era um homem, não era uma criatura deste mundo. Era o mensageiro da justiça, a sombra que atravessa fronteiras, o anjo enviado para cumprir um decreto antigo. E naquela noite, o Egito estava prestes a encontrá-lo. Para entender o peso daquela noite, é preciso voltar alguns passos, voltar para dentro do Egito, um império que respirava poder, tradição e magia. O Egito não era apenas uma nação, era uma civilização que acreditava controlar o próprio destino. Seus templos, gigantescos e riquíssimos, eram dedicados a dezenas de deuses. Cada deus tinha um domínio: o Nilo, o sol, a fertilidade, a cura, a morte. O faraó era considerado o elo entre todos eles, um deus vivo caminhando entre homens. E era essa estrutura grandiosa que Moisés começava a desafiar. Não apenas com palavras, mas com sinais que o Egito jamais imaginou enfrentar. A água, transformada em sangue, nuvens de moscas que escureciam o céu, sapos cobrindo templos, casas, ruas, escuridão absoluta em pleno meio-dia, animais morrendo sem explicação. Praga após praga, os deuses do Egito pareciam permanecer em silêncio, inúteis, incapazes de proteger seu próprio povo. Os sacerdotes, antes confiantes, agora estavam assustados. Eles murmuravam entre si. Tentavam realizar rituais de proteção, mas nada funcionava. Nos mercados as pessoas comentavam em voz baixa: os hebreus estão certos? Quem é esse Deus que Moisés serve? Até o palácio começou a sentir o impacto. Relatórios vinham de todas as cidades. O império enfraquecia. A economia desmoronava. O povo murmurava. A confiança no faraó diminuía a cada dia. E então veio o aviso da última praga. Uma praga diferente. Uma praga final. Um mensageiro invisível atravessaria o país. E onde não houvesse sinal de obediência, ali ele deixaria sua marca. O Egito, tão orgulhoso, tão imponente, estava à beira de enfrentar algo que nenhum exército, nenhum deus, nenhum ritual poderia deter. Quando Moisés voltou ao palácio, a atmosfera parecia pesada. Os guardas o observavam com desconfiança. Os sacerdotes desviavam o olhar. E Faraó, o homem mais poderoso da terra, parecia menor do que antes. Moisés não tremia, não hesitava, não recuava. Ele entrou no salão principal, onde chamas tremulavam em grandes tochas e estátuas douradas dos deuses observavam tudo em silêncio. E então, com voz firme, ele anunciou: esta será a última praga, a mais severa, a mais definitiva. Faraó franziu o senho, mas não ousou interromper. Moisés continuou: à meia-noite o anjo do Senhor passará pelo Egito.
e em cada casa onde não houver sinal de obediência, haverá morte. Um murmúrio ecoou pelo salão. Os sacerdotes se entreolharam, assustados. Faraó cerrou os punhos, tentando manter a postura. Moisés então deu o aviso que mudaria tudo. Somente aqueles que marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro estarão protegidos. Onde houver o sinal, o anjo não entrará. O silêncio se espalhou pelo palácio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Faraó tentou desafiar, tentou intimidar, tentou negociar, mas Moisés apenas o encarou, sem medo, sem pressa, sem se impressionar com a grandeza do palácio, e antes de sair, ele disse sua última frase: Faraó, você provocou isso, e esta noite o Egito conhecerá o poder daquele que você tentou desprezar. Moisés virou-se e partiu. As portas atrás dele se fecharam com força, e o palácio tremeu. Não por causa de Moisés, mas pela certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto o Egito ignorava o aviso, os hebreus se moviam rapidamente. Moisés reuniu os líderes do povo e passou a eles instruções que vinham diretamente do alto. Nenhum detalhe poderia ser ignorado, nenhuma etapa poderia ser quebrada. A vida de cada família dependia da obediência. A ordem era simples, mas ao mesmo tempo sombria. Um cordeiro deveria ser separado, sem manchas, sem defeitos. Ele seria sacrificado ao cair da noite. Seu sangue deveria ser passado nas ombreiras e na parte superior das portas. 3 marcas, 3 sinais, 3 testemunhos de que aquela família confiava no Deus que os libertaria. Dentro das casas, todos deveriam comer apressadamente. Sandálias nos pés, cintos na cintura, cajados nas mãos. Era como um jantar de despedida, uma última refeição antes da liberdade, ou do julgamento. Moisés explicou com seriedade: quando o anjo passar, ele verá o sangue, e onde houver o sinal, ele não entrará. As famílias hebreias seguiram cada ordem. Os pais trabalhavam em silêncio, as mães preparavam o cordeiro. As crianças observavam tudo, sem compreender totalmente, mas sentindo que algo gigantesco estava prestes a acontecer. E ao cair da noite, dezenas de milhares de portas ganharam a mesma marca, uma marca vermelha, forte, visível até a distância. Era a marca da obediência, a marca da fé, a marca que separaria vida e morte naquela noite. Quando a noite finalmente tomou o céu, o Egito mergulhou em um silêncio incomum. As estrelas brilhavam, mas o ar parecia pesado, como se algo invisível já estivesse caminhando entre as ruas. Nas casas hebreias todos estavam reunidos. Alguns oravam, outros tremiam, outros apenas esperavam, sem ousar olhar pela janela. O tempo parecia passar devagar demais. Cada minuto era uma eternidade. E então, a meia-noite chegou. Não houve som, não houve luz, não houve vento. Mas algo se moveu, algo que não podia ser visto, não podia ser tocado, não podia ser detido. Era como uma sombra sem forma, uma presença que percorria ruas, vielas, palácios e casebres. Entrava sem bater, saía sem deixar rastros. O anjo exterminador havia chegado. Nas casas onde havia sangue, ele passava direto, como se aquela marca fosse um muro invisível, um limite que nem o sobrenatural poderia atravessar. Mas onde não havia marca, a história foi diferente. Houve um suspiro, um último respirar, e em seguida, um silêncio absoluto. De dentro das casas hebreias, algumas pessoas jurariam mais tarde que sentiram uma presença passando ao lado das paredes. Outras diziam ter ouvido passos, não de um homem, mas de algo maior. E ao longo do Egito inteiro, em cada canto, em cada cidade, em cada tipo de lar, a meia-noite marcou o início da praga final. O julgamento havia começado. A noite já estava avançada quando um silêncio anormal caiu sobre o Egito. Não era o silêncio comum das horas tardias. Era algo espesso, pesado, quase físico. Era o tipo de silêncio que prenuncia desastre, como se o próprio ar tivesse parado de respirar. Em todas as casas egípcias,
As pessoas tentavam dormir, mas uma inquietação invisível pairava no ar. No escuro, mães viravam de um lado para o outro, pais caminhavam em círculos pela sala, sentindo um aperto inexplicável no peito. Algo estava vindo, algo que ninguém conseguia nomear. Enquanto isso, nas casas dos hebreus, a instrução era clara. Ninguém deveria sair. As portas marcadas com o sangue do cordeiro brilhavam sob a luz suave das tochas internas. O clima era de tensão absoluta. Alguns sussurravam orações, outros olhavam fixamente para o chão, tentando conter o tremor nas mãos. Foi então que um vento gelado começou a percorrer o vale, um vento que não deveria existir em uma noite quente no norte da África. Os animais que até então estavam deitados levantaram a cabeça todos ao mesmo tempo, como se detectassem a presença de algo que os humanos não podiam enxergar. O chão não tremeu, as paredes não rangeram, não houve sinal físico algum, apenas uma sensação súbita, avassaladora, de que algo colossal acabara de entrar no reino dos vivos. Era ele, o anjo exterminador. Sua chegada não foi marcada por trombetas, nem por luz, mas por uma presença que dobrava o espaço ao redor. O ar parecia pesar mais, como se cada molécula estivesse fugindo do lugar. A atmosfera mudava, como antes de uma tempestade, mas com um detalhe. Não havia tempestade, havia apenas ele. E naquele momento, o Egito inteiro, desde a casa do faraó até a cabana mais simples, percebeu que aquela noite jamais seria esquecida. O anjo exterminador avançou pela primeira rua como uma sombra que não seguia as regras naturais do mundo. Não tocava o chão, não produzia ruído, apenas se movia, silencioso como a morte que representava. Seu brilho não era de luz, mas de presença, como se o tecido da realidade se curvasse ao seu redor. As casas que não tinham a marca do sangue tremiam com a sua aproximação. As lamparinas piscavam, as sombras se alongavam em ângulos impossíveis, e os moradores, mesmo dormindo, despertavam subitamente com o coração acelerado, sem saber por quê. O anjo não hesitou. Ele entrava pelas portas, atravessando matéria como se fosse névoa. Em cada casa seu julgamento era instantâneo. Ao se aproximar do primogênito, fosse ele um bebê em um berço de madeira ou um adulto deitado no topo de um palácio, a vida simplesmente cessava, sem gritos, sem dor prolongada, apenas um fim absoluto, inevitável e silencioso. Em minutos, o Egito inteiro começou a sentir que algo estava terrivelmente errado. Cães começaram a latir desesperados, cavalos empinavam. O gado mugia como se estivesse vendo algo que os olhos humanos jamais poderiam suportar. Era como se toda a criação reconhecesse a passagem de uma entidade maior do que qualquer rei, exército ou deus egípcio. O anjo seguia seu caminho impassível, casa por casa, rua por rua. Nada o detinha, nada o distraía. Ele cumpria a missão com precisão absoluta, sem emoção, sem hesitação, sem sombra de falha. E enquanto isso, nas casas hebraicas as famílias ouviam passos que não existiam, sentiam presenças que não podiam ver e sabiam que o mesmo ser que varria o Egito estava passando ao lado de suas portas e não entraria. A marca do sangue brilhava como um decreto de vida em meio ao caos. Por horas, o Egito permaneceu suspenso em um terror silencioso, até que de repente, exatamente no centro de Tebas, a capital, um grito estourou como um trovão. Um grito tão profundo, tão desesperado, tão cheio de agonia, que fez pássaros levantarem voo em plena madrugada. Era o primeiro grito de uma sequência que se espalharia como fogo. Um pai descobrira seu primogênito sem vida, depois outro, e mais outro. Em minutos os gritos ecoavam em todas as direções, se multiplicando, se entrelaçando, crescendo até formar um ruído coletivo de horror. Era o som de um império inteiro sendo quebrado em uma única noite. Mulheres corriam pelas ruas com os filhos nos braços. Homens caíam de joelhos no chão, batendo a cabeça contra a terra. Sacerdotes clamavam aos seus deuses, mas nenhuma resposta vinha. O palácio real foi tomado pela mesma tragédia. O primogênito do faraó, o herdeiro do trono, o futuro Deus vivo,
havia morrido também. Nenhum poder, riqueza ou proteção real conseguiu impedir o decreto divino. E quando o faraó viu o corpo do filho, algo dentro dele desabou. Seu rosto se transformou, e pela primeira vez em sua vida, ele chorou com o desespero de um homem comum. Um som rouco, quebrado, que atravessou as paredes de pedra. A noite estava tomada pelo luto, um luto tão intenso que parecia ter vida própria. E enquanto isso, o anjo exterminador ainda percorria as últimas ruas, encerrando seu trabalho com a mesma precisão fria com que havia começado. O Egito, pela primeira vez em séculos, estava de joelhos. No centro do caos, o faraó vestiu um manto simples, algo jamais visto por seus servos. Não havia ornamentos, coroas, joias, nada. Ele estava irreconhecível, destruído pelo luto. As colunas do palácio pareciam menores. O trono já não simbolizava poder. Tudo nele exalava fraqueza. Com os olhos vermelhos e a voz quebrada, ele deu a ordem que resistira por tanto tempo. Deixem eles irem. Era o fim de uma resistência que durara meses. O faraó, antes tão convicto de sua própria divindade, agora reconhecia algo impossível de ignorar. Havia força maior do que ele, uma força que atravessava palácios e favelas com a mesma facilidade, uma força que tirara dele o que tinha de mais precioso. Mensageiros correram pelas ruas, ainda molhadas pelas lágrimas da cidade. Eles chegaram às casas dos hebreus e bateram com urgência. Saiam, rápido, antes que todos nós morramos. Os hebreus sabiam o que isso significava. Sabiam que aquela era a hora de partir. A promessa de libertação finalmente havia chegado, mas às custas de uma noite que ninguém jamais esqueceria. Atrás de todas as ordens, de toda a dor, de toda a humilhação, pairava a sombra do anjo exterminador. Sua presença, embora já distante, ainda era sentida, como se cada pedra do Egito tivesse gravado na memória a passagem do ser que havia redesenhado o destino de duas nações. O faraó sabia, se tentasse desafiar aquele Deus mais uma vez, não sobraria Egito para governar. Quando os hebreus começaram a marchar para fora da cidade, o sol ainda não havia nascido. O céu exibia um tom púrpura profundo, como se estivesse marcado pelo horror da noite anterior. O vento soprava mais leve, mas carregava consigo um resquício de algo indescritível, como se a própria atmosfera ainda lembrasse o toque do anjo. Por onde o povo passava, viam portas abertas, ruas vazias, famílias chorando sobre corpos. Um Egito quebrado, silencioso, irreconhecível. A cada passo, a lembrança da noite da 10ª praga pairava sobre eles como um fantasma. Enquanto caminhavam, muitos olharam para trás, para a terra onde haviam sido escravizados por gerações. Aquela terra agora parecia menor, desfigurada. Não era mais o império invencível, era o cenário de uma intervenção divina. E sem que pudessem ver, o anjo exterminador observava de longe. Não como um predador, mas como um sentinela que cumpriu sua função. Sua presença se dissolvia lentamente, como fumaça ao vento. Não havia triunfo, nem derrota, apenas dever. O silêncio que ficou para trás não era o silêncio comum do luto. Era o silêncio de um reino inteiro em choque, tentando entender o que havia acontecido. Mas, para os hebreus, aquele silêncio também significava outra coisa: o fim de uma era de sofrimento. O início da liberdade. Quando o primeiro raio de sol finalmente rompeu o horizonte, iluminando a marcha dos hebreus, o Egito permanecia estagnado na escuridão emocional daquela noite. E assim terminava a última praga. Uma noite em que a morte caminhou, a história mudou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, e nos vemos no próximo Arquivo Bíblico.